Bom, então, prosseguindo o nosso vídeo com os materiais, né, que eu já disse para vocês que para mim é muito importante, muito mesmo, tá? A gente vai começar a falar só dos materiais básicos. Inicialmente, o que você precisa para começar aí a trabalhar os seus chinelos de quarto, tá? Então, vamos lá. Uma tesoura, qualquer tesoura. Aqui eu tenho uma tesoura escolar. Então, se você não tem nenhuma tesoura de corte em casa, de cabelo, de costura, uma tesoura escolar, vai lá no estojo do seu filho, pega uma tesoura, tá bom? Aproveita lá no estojo do seu filho e safa lá uma régua, qualquer régua. Pode ser também, olha, eu tenho aqui um esquadro, tá? Um esquadro, isso aqui é um esquadro, uma régua, essa aqui, olha, é até do meu filho mesmo, ela é toda flexível. Não é ideal não, mas é o que tem para hoje. E réguas, tá? De plástico, de acrílico, do jeito que você conseguir. Então, tesoura, régua. Aí eu vou precisar de estilete. É o terceiro material. Eu tenho aqui vários tipos. Esse aqui eu paguei R$1. Tá velhinho ele. Mas ele ainda continua baratinho. No máximo aí R$3, tá? Quanto mais velhinho, melhor. Não precisa você ficar tirando a ponta dele, porque as pessoas têm muito receio de usar estilete, porque pode se cortar, se machucar. Então, ele estando velhinho, oferece resistência, entendeu? E aí você vai usar muito ele, tá? Não para mexer com tecido, mas para nós fazermos a palmilha. A gente vai chegar lá nessa ideia. Eu tenho aqui outros tipos, tá? Mais caros, mas não deixa, todos eles cortam, todos eles têm a mesma função, com a diferença que esses aqui são mais ergonômicos, tá? Ou seja, quando você usa muito, ele torna-se mais confortável. Esse aqui, por exemplo, ele é todo de borracha, emborrachado, e esse aqui é acrílico com borracha, que custa aí entre 15 a 18, no máximo R$20. Então vamos lá, tesoura, régua, qualquer tipo de régua, estilete, vamos lá, fita métrica, qualquer fita métrica de qualquer tamanho. Eu tenho aqui caneta, tá? Eu vou pedir a vocês que separem uma caneta Bic. Quem não tiver, faz com que tem. Mas assim que tiver a chance, conseguir uma caneta Bic. Giz de escola, giz de alfaiate, sabonete. Tudo isso aqui risca molde. Eu só peço a você que você tenha uma cor clara e uma cor escura. Quando você vai riscar molde de tecidos claros, você usa um giz escuro. E quando você usa um tecido escuro, você vai usar o giz, o sabonete, olha, bem sequinho, aquele que já vai para o lixo, que ninguém quer mais. Ele risca molde muito bem, tá? Outro material, eu vou precisar de prendedores, tá? E se for aquele de plásticozinho pequeno, de roupa, melhor ainda. Eu uso clips. Esses clipsezinhos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, um vermelho. Tá vendo? Ó. Tá? Mas se não tiver, tá? Quanto menor, melhor. Prendedores. Tudo bem? Vamos falar agora. Deixa eu ver aqui. Você poderá ter, se você puder, um abre-casas, um abridor de casas. Geralmente quem compra máquina de costura vem junto como parte do kit. Tá? Eu tenho esse tamanho aqui, ó. Ele custa R$1 e pouco, gente. Mas geralmente, assim, quem tem máquina de costura tem.
ó, tá bom? Ele custa R$ 1,60 no máximo, e a gente vai usar muito quando a gente errar alguma costura na máquina, mesmo com os pontos pequenininhos, a gente vai tirando aqueles pontos sem danificar a peça. Então, eu gosto muito do abridor de casas, tá? É uma outra função para ele. Alfinete. Alfinetes. Agulhas. Agulha de todos os tipos e tamanhos que você puder conseguir, tá? Agulhas, tá? Um martelo qualquer, esse aqui é de carne, de plástico, mas qualquer martelo, é difícil alguém não ter um martelo em casa. Martelo, tá? Nós temos linha, né? E as agulhas, qualquer linha. Eu prefiro a de cone assim, porque essa aqui ela acaba muito rápido. Mas use o que você tiver. Até aquela de 199 que a gente compra, aquele kitzinho que vem as linhas com um monte de agulha, tá valendo. No caso, aquele kitzinho e isso aqui, é mais pro pessoal que for fazer na mão. Aí se for comprar linha branca, porque aí você usa qualquer cor, tá? Para começar. Vai com preto, vermelho, depois aí a gente especializa aí cada cor, né, com seu tecido. Então, eu uso muito linha branca, tá? E deixa eu dar uma olhadinha aqui. As colas. A princípio, eu só vou te dar a cola de contato, tá? Que é a cola de sapateiro. Aqui, ó, tá? São várias marcas. E eu preciso falar muito sobre cola, tá? Porque ela é uma ferramenta que, se for ruim, vai te atrapalhar, vai te dar prejuízo. Ó, tá? Que eu coloco em recipientes assim, ó. Tá? Esse aqui é de nariz, mas pode ser a própria cola de silicone. Pode ser também o frasco do pessoal que usa adoçante. É ideal aquele frasco. Nunca esse frasco aqui, que é de ketchup, de mostarda, porque dissolve. Ó, não é legal. Então, a cola de contato. Se você tiver a possibilidade de ter a cola quente, tá valendo. A pistola pequena, eu não uso pistola grande de jeito nenhum, porque ela queima, ela machuca, ela causa dano na gente e dói muito, a gente chora mesmo, e aí ela maior, a dor é muito maior, o estrago é maior. Então eu uso pequenininha, que já queima um bocado, já me queimei bastante com cola. E aí eu tenho a cola quente, se não tiver, faz tudo na mão, tá? Se você tiver de repente em casa ou alguém conhecido aí, a cola de silicone, tá? Que é a cola fria, é a irmã da cola quente. Ou uma ou outra, ou ter as duas. Também, se não tiver, nesse momento, não vai te fazer falta, tá? De repente, você tem aqui uma cola universal, tá? Que é uma cola também que eu vou falar sobre ela, maravilhosa. E a Super Bonder, né? Essas colas de contato mais intenso, não. Nesse momento, não, tá? Então, eu já falei para você aí dos materiais básicos, tá? E agora eu vou voltar nesses materiais básicos e vou te falar dos materiais que possam ser substituídos, tá? E os complementos, ou seja, qual é a diferença do básico, do substituído e do complemento? Se eu não tenho um, eu uso o outro. Então, eu estou substituindo. E quando eu for comprar, pedir de presente, eu for adquirir de alguma forma, aí eu chego na loja e posso ter a possibilidade de melhorar as minhas ferramentas, né? De ter aí um agregado de produtos que possam acelerar o processo da minha confecção, que possam aperfeiçoar, né? Então, eu vou te dar agora uma outra lista, não se preocupe, isso é mais para que você, mais para frente, caso te interessar, você possa adquirir.
Vou dar um pause e a gente inicia. Muito bem. Então, só recapitulando, essa primeira aula que passou foi a aula do módulo 1, que foi uma explicação aí sobre o nosso trabalho, sobre a nossa proposta, passou. Agora estamos no módulo 2, né? Que são os materiais, que são as ferramentas, tá? Eu não estou falando de outros materiais como tecido, espuma, sim, mas as ferramentas básicas, e agora a gente vai falar sobre as ferramentas que podem ser substituídas e as complementares, que para enriquecer o seu trabalho, tá? Então, voltando na tesoura, eu tenho aqui aquela tesoura, tá? Que todo mundo deve ter em casa, né? Quase todo mundo tem qualquer tesoura, pode ser de cabelo, pode ser essa, pode ser menorzinha, né? E eu posso substituir, caso eu não tenha realmente, uma tesoura de escola. Vai lá no estojo do seu filhote e você vai safar uma tesoura de escola, que vai ajudar, assim, não vai impedir que você deixe de fazer a sua peça porque não tem uma tesoura, tá? Então, isso aqui eu posso substituir. Agora eu vou falar sobre o complemento dessa tesoura. Se você for numa loja, comprar no site, pedir de presente para alguém, você pode adquirir em breve uma tesoura assim, ó, de serrinha. Eu não sei o nome dela. Eu sei que existe dela, que custa baratinho, dessa aqui. Não compre, tá? Essa aqui só corta papel, tá? Não compre. Eu usei para você como tesoura de escola porque ela tem o mesmo formato. Mas eu também trouxe essa de propósito, ó. As duas têm serrinha, ó. Mas essa aqui é de papel e essa daqui é de tecido. E qual é a importância dessa tesoura aqui pra gente, caso você queira adquirir? Não é urgente agora. Seguinte, você vai trabalhar com um tecido que escorrega, que desfia muito, como por exemplo, Oxford, cetim, e você não tem condição de fazer um bom acabamento, você não tem uma overlock, você não quer usar essa overlock, e aí você fica assim muito preocupada porque você não vai usar o seu tecido? Não. Você pode ter uma tesoura dessa e por onde ela cortar, não vai mais desfiar, ou pelo menos uns 80%. Tá? Então, muitas vezes eu faço roupa das minhas bonecas em cetim, né? Eu faço muitos acabamentos que eu tenho preguiça, confesso, de colocar a máquina de overlock para funcionar e até para poupar, porque ela tem uma faquinha e essas espumas, certos materiais cegam essa faca e ela é cara. Então eu uso a tesoura. Não vai aparecer, vai ficar bem acabado e fica aqui a dica. Também tem uma outra dica para ela, quando você faz costuras que são arredondadas, circulares, assim como essa aqui, ó. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de costura, a gente faz uns piquinhos com a nossa tesoura e quando desvira, não tensiona o tecido, fica perfeito, sem preguinha, sem ruga. Com essa tesoura aqui, você não precisa mais dar os picotes. Você cortando, você vai estar fazendo esses picotes naturais e vai estar acertando as arestas dela, né? Deixando bem acabado o seu produto, tá? Então é muito útil. Custa aí entre 50 a 70 reais, tá? Aqui no Rio. Também a gente pode usar tesouras de acabamento, tá? Se usa em vários projetos de costura. Ele é interessante pelo preço, que custa aí R$1,60 aí no máximo. E quando ele corta, né, ele tem um corte muito, muito bom. Ele puxa o fio que está meio solto e ele tensiona esse fio e aí esse fio não fica solto. Então é muito comum na overlock o fio que inicia, ele fica solto quando você passa. Ela puxa o fio e ele fica pronto, preso, não solta mais, tá? Então eu gosto muito dessas tesourinhas. Tem aqui a bico de garça.
que é uma tesoura que eu uso muito para fazer acabamentos. Não dá para a gente fazer grandes cortes, mas pequenos acabamentos bem simétricos. E também eu uso o bico dela como furador. Então, para quem não tem o furador, ela também pode ser usada como furador, tá? Muitas vezes a gente, em vários projetos, a gente tem que furar, perfurar, certo? Ó, então, de repente você tem aí o pessoal do scrap, o pessoal do que pinta MDF, que corta aí lâminas, usa muito essa tesoura, tá? Então você pode ter ou conhecer alguém que tenha. Falamos sobre tesoura. Para complementar o seu conhecimento, talvez você nem use para chinelo, eu tenho aqui cortadores circulares, tá? O pessoal do patchwork usa obrigatoriamente. O pessoal que gosta de manter o corte do tecido reto, cortar ele sem nenhum declíniozinho, gosta de acertar o seu tecido que está torto, que está mal cortado. Então, é muito legal. O pessoal da cartonagem usa muito. E, assim, o preço varia de 40 a 80, 90 e vai por aí. O chato são as lâminas, tá? Que elas não custam menos de 20 reais e gasta. Então, caso você queira ter um trabalho mais qualificado, querer entrar aí no mundo do artesanato, tá aí cortador circular, tá? Muito bem. Nós temos aqui a fita métrica, tá? Pode ser qualquer uma, sem luxo. Nós temos aqui, então, eu já falei aqui dos tipos, né, de giz mesmo, para a gente tirar o molde. Então, sabonete, giz de alfaiate, para complementar, no caso aqui o sabonete seria substituto, né? Eu não tenho esses, eu uso o sabonete. Muito bem. Para complementar, eu tenho aqui o lápis, tá? Ele tem aqui um gizinho. Esse aqui é muito bom porque não precisa fazer ponta em apontador. Você vai girando aqui, tirando aqui, e ele vai apontando e é muito legal. Um para tecidos claros e um para tecidos escuros, tá bom? Custa aí entre R$ 1,50 a R$ 3. Já falei dos clipses, né? Que eu prefiro esses aqui, tá? Esses materiais você pode adquirir em loja de departamento, de papelaria, como Caçula. Você pode comprar em lojas que vendem material para costura, que vende máquina de costura, tipo assim, tem as lojas que vendem essas máquinas, costumam ter um canto que vende esses acessórios, tá? Então, isso aqui, ó, vende uma caixinha entre 8 a 10, de 10 a 35 reais. Depende aí da cara do freguês, tá? Vende também na internet, em sites, também bem mais em conta. Se eu não tiver, eu substituo por isso aqui, tá? São os prendedores de roupa. Bom, vamos falar de alfinete. Papo sério. Eu tenho aqui comigo 3 tipos de alfinete. Eu tenho esses aqui, que eles são mais grossos, ó. E tem uma cabecinha que tem aqui, olha, elas são gordinhas, tá? Não são chatas, são em 2, 3D aqui, ó. E esses alfinetes custam bem em conta, mas eles não me servem quando eu trabalho com cetim ou com tecido de malha de algodão. Então, às vezes você tem em casa, você costura já, enfim. Não aconselho que use porque puxa o fio, já aconteceu comigo, da peça tá pronta e eu perdi um vestido de boneca, eu perdi uma peça, um chinelo por conta do alfinete. Puxou o fio, perdeu a peça. Aí você tem aqueles outros que são de bolinha, cabeça de bolinha colorida. Eles são um pouquinho mais fino e menor. Ó. Tá vendo? Aqui. Eles até dá pra gente trabalhar com malha de algodão. O cetim tenha muito cuidado. Tem uns que vêm
com a pontinha cega. E aí você espeta, não puxa o fio na hora. Então você testa antes, que tem uns que vêm sem essa pontinha fininha aqui. Vem ela sem a ponta. É um problema. E tenho essas caixinhas aqui, né? Que vem com quase 100 alfinetes, que custam aí até de 10 a também a R$ 35. Depende muito da loja. É o de patchwork. Chega lá e fala, senhor, eu quero os alfinetes de patchwork. Eles já sabem, tá? Eles são fininhos, fininhos. Tem aqui uma cabecinha achatada, tá vendo? Essa aqui, ó, ela é tridimensional aqui, ó, você tá vendo? Ela é gordinha. Esses aqui não. Também tem de coração, tem de vários tipos aqui, enfeites, mas eles são fininhos e aí dá pra gente trabalhar com o cetim e com a malha de algodão. Não vai furar e causar problemas, como a gente já tem nos outros, tá? Então, estamos aqui. As agulhas, eu peço a vocês que adquiram o mais rápido possível agulhas longas e finas, tá? Porque parte do chinelo, eu, Simone, até hoje faço na mão, para não forçar a minha máquina. Mesmo com todo o recurso, tá? Eu faço na mão, tá? E aí, eu coloco a linha em várias agulhas, mais 10, e deixo tudo prontinho e vou usando de acordo com a minha necessidade. Então, agulha. E trouxe para vocês aqui, essas agulhas aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir. Olha, chama-se agulha de cego. Tá? Chega lá na loja, custa R$ 4,50 aqui no Rio. É uma agulha que você não precisa enfiar. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, tem que botar óculos, lupa e fica naquela coisa. Você não enfia, você fixa a agulha, faz assim com a linha e ela entra. São todas finas, tá? Mas para quem tem muita dificuldade de colocar a linha na agulha, tá aqui, tá? Agulha de cego, tá bom? Tem a possibilidade de você realmente colocar e tem a possibilidade de você segurar a agulha e colocar a linha, tá bom? Muito bem. Falando agora das réguas, né? Eu tenho as réguas em centímetros, tenho réguas em polegadas. Cuidado quando for comprar réguas específicas, tá? Eu tenho aqui réguas realmente de medidas. Essa aqui é o meu xodó, tá? É de patchwork. Essas três aqui, ó, que eu tenho são de patchwork, ó, tá? Eu não faço muito patchwork não, mas essas ferramentas do patchwork, como o cortador, a régua e a base de corte, que depois eu vou mostrar para vocês, é muito útil para a gente fazer vários projetos. Esse aqui em polegada, eu uso menos. Esse daqui é em centímetros, tá? Mais para fazer coisas quadradas mesmo, coisas retas e com ângulo de 90 graus. E essa daqui eu faço tiras, eu me acabo com essa régua aqui, tá? Eu uso bastante. Estou te mostrando, não que você tenha que comprar, o campo, o mundo das possibilidades. Aí são materiais realmente complementares, tá? É o chique, tá? Mas não fica acanhado, eu não tenho agora, não é isso. O importante é ter agora é a réguazinha básica de acrílico, de plástico, né? Mas, indo numa loja, comprando no site, você sentindo a necessidade, você opta por uma régua de acrílico, tá? Pode ser pequena, pode ser só uma tirazinha. Principalmente se você for trabalhar com a circular e com o próprio estilete também, tá? E a de aço, muito importante, tá? Você podendo ter uma... Essa aqui, por exemplo, custou R$1,60, gente, na caçula. Essa aqui custou R$3,50. Eu já tenho elas... Essa aqui é nova, é até do meu filho. Eu peguei com ele emprestado. Essa aqui eu já tenho há 5 anos. Tá aqui, ó, intacta, tá? Então, podendo aí ter essa régua. E mostrando para vocês réguas de gabarito, tá?
todo o pessoal aí que trabalha com medidas, pode ser cabeleireiro, pode ser construção civil, pode ser na área médica, todo mundo aí trabalha aí, quando faz os seus cálculos, com as réguas de gabarito. E no artesanato, estou mostrando a vocês essas possibilidades, tá? Essas aqui, por exemplo, eu consegui aí, foi de um móvel meu aí, que a gente desmanchou. Tem 8 centímetros de... Aqui. Tá? Eu tenho, por exemplo, essa aqui também foi de uma peça que eu desmanchei. Essa aqui tem 6 centímetros. E essa aqui tem 4 centímetros, tá? Eu chamo de gabarito. Isso aqui também é um gabarito. É um quadrado, eu faço vários tipos de quadrado. Esse aqui eu faço laços, por exemplo, né? Tudo que for quadrado. Isso aqui são os círculos, que também uma tampinha aí de um pratinho também me serve. Isso aqui, olha, é um pedaço de papelão que veio em uma caixinha que eu guardei. Tá vendo? Isso daqui, por exemplo, são os réguas gabarito. Deixa eu colocar aqui. De cartonagem. E eu uso na minha costura também. Quando eu quero fazer, por exemplo, uma bainha, né, de um vestidinho, alguma coisa de boneca, e eu não tenho ainda uma certeza, né, de fazer tudo do mesmo tamanho, você coloca o tecido em cima dessa régua, dobra, passa, ele vai marcar direitinho, tá? Então, existe, ó, um mundo de possibilidades, tá? Você pode usar esse gabarito nesse sentido ou nesse aqui. Nesse sentido ou nesse aqui, tá? Então, eu tô te mostrando todas as possibilidades. Você pode fazer o seu gabarito com um pedacinho. Deixa eu ver aqui, olha. Que eu separei aqui para você, ó. De papelão. Você escolhe a medida com a régua, né? E aí você faz o seu gabarito. E ali você vai trabalhar muitas e muitas vezes, porque na verdade, o que é o gabarito? É o molde fixo, tá? Eu tenho gabarito, por exemplo, aqui, ó, de cabelo de boneca, que eu nem uso muito, eu faço de uma outra maneira, mas é um gabarito, tá vendo? Tudo feito de MDF, que você pode fazer em casa com papelão. Isso aqui é caro, isso aqui eu paguei o kitzinho com 3 ou 45 reais. Você pode fazer com papelão, tá bom? Então, isso depende muito da sua criatividade, da onde você mora, dos seus recursos, né? Esse aqui, por exemplo, é um paquímetro, que a gente usa muito também em cartonagem, tá? É um tipo de régua, é um tipo de gabarito, tá? E fica aí por sua conta. Essas réguas eu a mostrei por conta das possibilidades. Você chega numa loja, os vendedores não sabem como te vender. Se você não for segura, você vai comprar uma régua em polegadas e você não vai entender nada. Então, eu estou te mostrando aqui que você pode fazer em casa, ó, de peças que eu desmanchei, como você pode comprar, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? E aí, finalizando, eu tenho as linhas, tá? Como eu te falei, complementando, eu gosto muito das linhas de bordar, tá? Porque elas têm um brilho. Essa aqui é a Cairel. E essa aqui é a Lumina. Essa aqui é um pouco mais cara, 10, 15 reais. E essa aqui, 3,75. É só uma orientação. Para fazer um chinelinho, para fazer um ponto decorativo, essa aqui dá numa boa. Mas para bordar, não. Essa aqui serve para bordar, para costurar, tá? Para fazer muitos acabamentos. Ela é brilhosa, resistente. É aquela linha que eles usam em shopping para bordar toalhas, bonés. Ela é muito boa, tá? Caso você for comprar, tá aqui a linha Lumina. Elas são de poliéster, tá? Evita essa aqui, que é a Cairel. Evita. Ela é mais em conta,
mas ela pode te dar dor de cabeça porque ela arrebenta com facilidade. E como às vezes ela fica muito tempo guardada na loja, vem estragada. Arrebenta muito, não vale a pena, tá? Muito bem. A gente vai passar por um outro vídeo, porque já tem 30 minutos, que eu vou terminar de falar sobre as colas, tá? As colas também é muito importante e a dica da caneta, tá bom?